Imagina que você pudesse se dividir em duas pessoas. Um lado seu trabalharia e o outro curtiria a vida do lado de fora. Você toparia? Oi, gente, eu sou Letícia Lira, psicóloga clínica, e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a série que pra mim foi uma das melhores séries do ano, que é Ruptura. Antes de começar, curte o vídeo, se inscreve, ative as notificações, porque isso faz com que o YouTube distribua esse conteúdo para outras pessoas que também têm interesse. Tudo isso também ajuda no crescimento do meu canal. Ruptura é uma série classificada como mistério, drama, ficção científica e tem um certo humor ácido ali que norteia o decorrer da série, e está disponível na Apple TV. A série foi dirigida por Ben Stiller e foi criada por Dan Erickson. Inclusive, Erickson diz que o que o inspirou foi uma fase que ele passou em Los Angeles trabalhando em escritórios, e ele passava o dia desejando que a hora de finalizar o trabalho chegasse, e que ele gostaria de ser uma outra pessoa naquelas 8 horas que pudesse fazer o trabalho por ele e que ele não precisasse se preocupar. Algumas pessoas dizem que lembra um pouco de uma mistura de Black Mirror com The Office. Eu nunca assisti The Office por completo, assisti pouco Black Mirror também, mas eu ouvi uma outra crítica falando sobre o Show de Truman, e eu acho que o estranhamento que eu senti em Show de Truman se assemelha ao estranhamento que eu senti em Ruptura, de um cenário que estava ali teoricamente perfeitamente simétrico, mas que de alguma forma traz uma sensação de que algo não está muito bem, sabe? Uma estranheza meio incomum. Mas agora falando um pouco sobre a história da série, e aí talvez eu traga alguns spoilers aqui, né, avisando para quem não gosta, para quem ainda não assistiu, ou para as pessoas que ainda vão assistir, mas não se importam, já assistiram. Então, talvez eu traga alguns spoilers. Então, quem quiser continuar daqui pra frente, fica comigo. Se não, assiste e depois volta aqui pro vídeo. A série se situa em um local que abriga uma indústria, uma empresa chamada Lumen. O protagonista Mark, que é interpretado por Adam Scott, e por sua equipe de trabalho dentro da Lumen. A Lumen é uma corporação que exige como pré-requisito de trabalho, eu acredito que na maioria dos setores da empresa, a implantação de um chip no cérebro que vai literalmente dividir as memórias entre a vida pessoal da pessoa e a vida do trabalho desse colaborador. Ou seja, tudo que a pessoa tem ali do lado de fora, suas relações pessoais, suas experiências, suas histórias de vida, tudo isso é esquecido no momento em que ela entra no elevador da empresa e ela passa o dia todo ali. E tudo que ela vive dentro da empresa, ela não tem acesso, ela não lembra de nada quando ela está do lado de fora dessa empresa. Então é literalmente a divisão da memória entre aquilo que a pessoa faz dentro do trabalho e aquilo que ela faz do lado de fora do trabalho. Ou seja, os trabalhadores da Lumen vivem sem interrupção a vida dentro do trabalho, porque ele só lembra do momento que ele chega, ele entra no elevador e trabalha, e do momento que ele está saindo. Só que logo depois ele está se lembrando que está chegando de novo, porque ele não tem memória do lado de fora. Mas o que eu acho interessante da série é que, apesar dessa divisão das memórias e do trabalhador da Lumen não conseguir lembrar do que ele tem do lado de fora, ele não tem como arrancar de si mesmo as emoções, as sensações que ele sente do lado de fora antes de trabalhar, os sonhos que ele tem, né? Aquilo que talvez não seja tão acessível como a memória, mas que está ali presente de alguma forma. Então, por exemplo, se eu me submeto a essa implantação do chip e eu tô na minha vida pessoal e não tenho uma boa noite de sono, eu, quando entro na empresa, chego cansado, não sei porquê, mas cheguei cansado. Ou se eu tive alguma decepção do lado de fora, eu chego ali de alguma forma também sentindo aquela emoção. E aí você pode estar se perguntando por que uma pessoa se submeteria a esse tipo de procedimento de dividir completamente aquilo que ela é do lado de fora do trabalho e dentro do trabalho. O protagonista, Mark, por exemplo, ele decide entrar na Lumen, se submeter a isso, porque ele perde a sua esposa supostamente num acidente. Então ele não consegue aguentar a dor, a solidão de ter que passar por isso, por esse luto, no momento que ele está do lado de fora do trabalho, né? Ele passa ali alguns momentos com a sua irmã, o marido dela, mas sempre aquela sensação de solidão, e a série consegue representar isso muito bem através de cenários escuros,
de cenas melancólicas dele ali sozinho, tomando uma cerveja no final do dia, assistindo programas de TV meio sem sentido. E os outros personagens a gente só consegue ter uma ideia mais pro final da série, mas mesmo assim fica uma coisa meio nebulosa para alguns deles. É interessante perceber como o design e a arquitetura dentro do escritório, dos corredores de Alumen, parecem gerar afetos, sensações que estão muito alinhados com o propósito da série. E é quase como se esses elementos tivessem uma vida própria, fossem um personagem que tivesse uma vida própria ali dentro da série. De tanto que eles conseguem gerar, pelo menos comigo foi assim, eu vi outros relatos, de quanto que eles conseguem trazer sentimentos de estranheza, de incômodo, de desconforto em alguns momentos. O ambiente ele é repleto de corredores brancos sem fim, a câmera ela enquadra alguns ângulos como se fossem ângulos que deixassem muitos espaços vazios e ao mesmo tempo a gente também se depara com cubículos muito pequenos que trazem um desconforto. A atmosfera da série é uma mistura aparentemente, dentro da Lumen, né? É uma mistura aparentemente de uma atmosfera meio futurística junto com uma atmosfera dos anos 80, 90. Alguns objetos remetem a isso, como computadores mais antigos de caixote, alguns aparelhos de comunicação dentro da empresa. A forma como o design, a estrutura, a arquitetura da série foi construída me passava uma sensação de tédio em alguns momentos, desconforto, passava uma questão, para mim, passou uma sensação de controle, de simetria, impessoalidade, distanciamento através de cores muito claras, assim, muito... Até as cores mais vivas dentro da empresa eram cores mais artificiais. A partir de elementos visuais, a série também consegue brincar com essa questão do simbolismo, as cores também, se você parar para perceber, pelo menos quando eu assisti a série, eu percebia que as cores tinham eu ficava tentando entender qual era o significado das cores, mas você percebe que elas são muito bem postas ali, né? Me parece que existe um sentido para determinada cor, o vermelho, o azul, o verde, e parece que cada uma está ali para cumprir uma função. Quando a gente para perceber como a estrutura da empresa é nos apresentada, também coaduna muito com os valores e os propósitos da empresa, que mais para frente na série a gente vai se deparar, que são condutas, normas que os trabalhadores têm que seguir, que são normas meio sem sentido, uma coisa meio alienadora, sabe? Que estão ali dispostas dentro de um livro, um manual de regras da empresa, que tem toda uma estrutura assim de uma bíblia. E o criador da empresa, que nunca aparece, que é chamado de Kier, ele é quase como se fosse uma figura messiânica ali, dentre os funcionários da empresa. A empresa se utiliza de técnicas de tortura como forma de conseguir a obediência através do medo desses funcionários. E até é curioso que existe uma sala chamada Break Room, que se você parar para pensar, em grandes empresas existe a sala de descanso e que é justamente a sala em que acontecem os momentos de tortura dos trabalhadores para que eles consigam entrar na linha e se dediquem mais. O curioso é que todas as pessoas que passam pelo procedimento e começam a trabalhar na Lumen, elas começam com uma memória muito nebulosa, porque elas não têm acesso às outras memórias da infância, sua história, etc. E elas começam com um comportamento quase que infantil, um pouco alienado, um pouco sem crítica mesmo, né? Sem uma visão crítica. E no decorrer da série você vai percebendo que é super intencional também da empresa que os funcionários não tenham nenhuma visão crítica, que eles sejam realmente pessoas que estão ali direcionadas especialmente para cumprir o que deve ser cumprido. E fora isso, nenhum deles sabe exatamente o que eles estão fazendo ali, qual é a função deles, o que acontece, quais são as consequências do trabalho deles, né? São atividades bem mecânicas, repetitivas, mas que eles não sabem exatamente para que servem essas atividades e o que elas vão gerar. Então fica no ar esse mistério que aparentemente, pelo que eu pesquisei,
vai explicar um pouco melhor na segunda temporada. Outros personagens se destacam pelas suas complexidades, como a chefe do Mark, que é a Mr. Cobell, o Irving, o Dylan. Também tem a Hayley, que é uma personagem muito polêmica, porque ela chega ali sem querer estar ali no ambiente de trabalho, na equipe de Mark, e ela vem mesmo para gerar um rebuliço ali, né, para tirar um pouco esses outros funcionários da zona de comodidade. Quando eu assisti Ruptura, me parecia inimaginável viver um terço da minha vida sem saber dela, sem lembrar de nada, sem saber qual era a minha história, meus gostos, o que eu fiz ontem, como é que eu tô do lado de fora. E sem poder ter esse canal de comunicação entre eu e eu mesma. Eu lembro que eu me perguntei até que ponto é tão doloroso viver que eu precise me dissociar de mim mesma durante 8 horas do meu dia. E aí eu me questionei também, será que essa é a solução para me livrar da dor? Será que me afastando de mim mesma e me dividindo literalmente em duas, eu vou conseguir superar essa dor que ainda fica comigo nas outras 16 horas? No final das contas, tentar adiar uma dor, como no caso de Mark, que era a dor do luto, não vai adiantar nada, porque isso só termina adiando a elaboração desse luto e pode até terminar aumentando esse sofrimento nos momentos em que estamos conscientes tendo que enfrentar aquilo. A cultura trabalha com críticas sobre a engrenagem, a dinâmica de grandes empresas, sobre trabalhos monótonos, repetitivos, mecânicos, que terminam gerando o esgotamento de si mesmo, uma vida apática, angustiada e uma vida que termina se dissociando daquela que a gente vê sentido, daquilo que a gente valoriza, em prol de algo que vai nos trazer um retorno financeiro ou da produtividade, do desempenho e da performance. Mas para além disso, ela também se aproxima dos conflitos pessoais e psicológicos de cada personagem, e ela consegue trabalhar muito bem a complexidade de cada um, trazendo uma ideia de que dentro de nós existem vários eus, podem existir, e que existem inúmeras possibilidades. Incita discussões éticas e morais e discussões voltadas para o luto, relações sociais e relações de controle, tanto dentro das empresas quanto no nosso meio de social, de convívio com os amigos, familiares, etc. Bom, a segunda temporada de Ruptura já está confirmada, mas a gente ainda não sabe quando vai sair, mas eu estou esperando ansiosamente. E se esse estilo de série, de drama, ficção, mistério, suspense, enfim, faz sentido para você, e se você gosta, dá uma chance para ela, que eu acredito que você também pode encontrar diversas reflexões sobre tudo que eu disse aqui no vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal e ativa as notificações para o YouTube te lembrar toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal.